Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Amém. Os felizes podem se manifestar. Eu confesso que vim para cá com uma empolgação em particular, porque eu sei das coisas que Deus tem feito nesses dias aqui. Eu sei porque, mesmo sem ter estado aqui ou visto nenhum vídeo, mas eu sei. Eu sei porque é impossível que Deus não responda a motivações tão sinceras e tão puras de um povo que deseja buscar a sua presença. Então eu tenho certeza que Deus tem honrado este propósito desta igreja em primiciar diante do Senhor mais um ano. E falando de mais um ano, eu agradeço por estar aqui mais um ano neste trabalho. E além dele, ter tido a oportunidade de estar aqui em outros trabalhos durante o ano de 2017, foi uma grande satisfação. Eu sinto-me à vontade nessa igreja, sinto-me aliançado a essa casa e não tenho dúvidas de que todas as vezes que eu venho aqui, eu muito mais recebo do que dou. Então, por isso, eu estou feliz, porque sei que vou sair daqui, mais uma vez, muito abençoado por Deus. Pastor Manuel de Matos, muito obrigado ao senhor, a toda a sua família. Diga-se de passagem, uma família muito bonita, muito gentil e muito agradável de se estar, de se conversar. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Pastor Luciano, evangelista Igor, todos os demais obreiros desta casa, recebam aqui as minhas saudações. Abra comigo a sua Bíblia. Quantos estão com fome e sede da palavra, digam amém. Amém. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Uma alegria estar mais uma vez com Samuel Messias. Sempre um prazer ouvir você cantar e ver Deus te usar. Glória a Deus. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 45. Você achou? Diga, eu amo a Bíblia. Está escrito assim. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Amém. Faça um favor para mim. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, e deixe-a, por favor, aberta aí no seu colo, ou deixe marcado, como você preferir, mas abra, por favor, em João, capítulo 13, que o Espírito de Deus caminhe conosco pelos caminhos da sua palavra. Meus irmãos, dizer aqui para vocês que tudo que o apóstolo Paulo escreveu é de muito fácil interpretação, não seria, digamos assim, muito franco ou muito honesto da minha parte. Há alguns preceitos, alguns conceitos teológicos, e eu diria mais especificamente cristológicos, que requerem um pouquinho de atenção e de cuidado para se estudar. E exatamente por isso esta é uma matéria, uma disciplina em que alguns especialistas estudam muito e depois de muito estudar, ainda continuam muito por aprender. Mas esse versículo que nós lemos, eu não vou esconder de vocês de que ele poderia ser, por alguém muito competente, discorrido aqui por horas. Uma pessoa que leciona cristologia podia falar disso aqui 3 horas. Eu não tenho essa competência toda e também não é o objeto do nosso interesse algo tão prolongado. Até porque também este versículo pode ser analisado com muita profundidade e dissecado de uma forma muito ampla, mas ele também pode ser entendido de uma maneira bem simples. E a maneira mais simples de entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: houve um primeiro homem. Esse homem, Adão, foi feito alma vivente.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo que houve um último Adão. Note que ele não diz o segundo, ele diz o último. Há pessoas que dizem erroneamente segundo. Se fosse segundo, podia ter terceiro, podia ter quarto. Mas ele diz um último Adão. E este último Adão foi feito espírito vivificante. Basicamente, o que eu entendo que o apóstolo Paulo está nos dizendo é o que você já sabe. Que Cristo, como ser humano, foi absolutamente perfeito na missão de estabelecer um paradigma do ser humano perfeito, do homem perfeito, daquele que pôde cumprir tudo e todas as coisas com lisura plena. Tudo que Adão não soube ser, Jesus soube ser. Tudo que Adão não soube fazer, Jesus soube fazer. E tudo que Adão, ou em tudo que Adão cooperou para a transgressão do gênero humano, Jesus cooperou para a restauração do gênero humano. Então, essa é a síntese da questão. Eu acho que quando você começa a olhar os evangelhos, isso vai ficar claro para você em algumas dezenas de oportunidades. Você vai ver Jesus dando testemunho perfeito de como ser socialmente, moralmente, espiritualmente, afetivamente, fraternalmente pleno e perfeito. Mas eu tenho para mim que, em particular, a partir do capítulo 13 do Evangelho segundo João, por isso eu pedi você para abrir esse texto aí, Jesus parece assumir essa posição de uma maneira mais clara, até pelos ambientes que começam a ser relatados, pelas pessoas que começam a entrar na história, e por algumas coisas que vão acontecendo, eu percebo que nós vamos sendo convidados pelo Espírito a revisitar o ambiente da queda do homem e a perceber como Jesus é este Espírito vivificante. Eu queria que você tocasse o ombro de alguém do seu lado e dissesse assim: você tem o Espírito que Cristo tinha, e neste Espírito, pelo poder deste Espírito, você não está mais sob o poder do velho Adão, mas sob o Espírito do Cristo que te vivificou. Alguém pode se animar com esta palavra esta noite? Glória a Deus. Então, os elementos, eles começam a aparecer num convite lindo da Bíblia Sagrada, a sermos transportados àquele ambiente e aos personagens que protagonizaram a queda desse primeiro Adão. Observe comigo. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Atenção ao verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Eu preciso que você comece a entender que o convite do Espírito para que olhemos para esse capítulo de uma maneira profética e entendamos a restauração que Jesus vai fazer aqui, ele começa a ser entendido nisso aqui, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Nós estamos falando, portanto, de um homem, nós estamos falando do diabo, nós estamos falando do diabo influenciando um homem. Isso te lembra de alguma coisa? Te lembra de alguma coisa? Não foi assim que a história toda começou lá no Éden, sim ou não? Sim ou não? Agora eu quero que você ouça uma coisa aqui, porque logo depois, nesse mesmo texto, está escrito uma coisa. Está escrito que o diabo se apoderou de Judas. Está escrito que o diabo entrou em Judas, no mesmo capítulo 13. O que eu quero que você considere nessa noite comigo aqui de sábado? Eu preciso que você entenda que a Bíblia está falando sobre duas coisas que são diferentes. A primeira coisa que a Bíblia está falando é sobre sugestão. Diga após mim bem forte, sugestão. E a segunda é possessão. Qual é a segunda? Qual é a primeira?
Qual é a segunda? Primeiro a Bíblia diz, tendo o diabo posto no coração de Judas. Posto o que, pregador? Uma ideia. Esta não é a fase da possessão. Não é o momento da possessão. Não há efetivamente uma possessão aqui. O que há não é a entrada do diabo no corpo de Judas. O que há é a entrada de uma ideia do diabo. Eu quero que você compreenda que a entrada de uma ideia maligna abre a porta para a transferência do próprio maligno. Eu preciso que você compreenda que jamais aconteceria o que está escrito depois. E o que está escrito depois? Que o diabo entrou em Judas. Isso jamais teria acontecido se Judas não tivesse primeiro recebido uma influência. O problema é que tem gente que pensa que receber uma ideia maligna não é nada demais. O que eles não sabem é que a coisa começa na ideia maligna e conclui-se na possessão maligna. Quem é possuído, ou quem está possuído pelo maligno, primeiro deixou a porta aberta. E como é que a porta ficou aberta? Quando a ideia maligna entrou. Satanás não tem o poder de criar ninguém. Você sabia disso? Você sabia disso? Satanás cria alguém, sim ou não? Cria alguém, sim ou não? Mas você conhece gente maligna, não conhece? Quem criou essas pessoas malignas? Deus ou o diabo? Não, não tenha medo. Deus ou o diabo? Deus criou essas pessoas. Mas por que elas são malignas? Porque elas aderiram a uma ideia maligna. Após aderirem a uma ideia maligna, elas passaram para uma fase posterior. E qual foi esta fase posterior? Elas tornaram-se possuídas pelo próprio maligno. Eu quero começar dizendo uma coisa a você esta noite. Não brinque com ideias malignas. Não brinque com sugestões malignas. Não brinque com retaliações malignas. Não tenha nenhum tom de malignidade em nada do que você fala, em nada do que você faz, em nada do que você trama, em nada do que você planeja. Eu não vim aqui ofender você. Eu vim dizer a você que a malignidade nos rodeia. E a sugestão maligna é sutil. Você pode tornar-se maligno sem perceber por uma ideia maligna, uma ação maligna e acabar possuído pelo maligno. Olha o que está escrito. Tendo o diabo posto no coração de Judas. Olhe, logo após a Bíblia diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Dá um grito bem forte, diga assim: todas as coisas. Estenda a sua mão assim, olha para o seu vizinho e diga: sabe o que Jesus tinha nas mãos? Todas as coisas. Sobre o que isso fala, pregador? Governo. Eu quero que você entenda que a Bíblia está enaltecendo algo em Jesus. O quê? A Bíblia está dizendo que o Pai entregou nas mãos dele todas as coisas. E por que foi importante que Jesus tivesse nas mãos todas as coisas? Porque ele é o último Adão. E o último Adão precisava restaurar uma questão. Qual? Governo. O último Adão precisava ser perfeito em uma questão. Qual? Não perder-se com o poder lhe dado nas mãos. Se você se lembrar, Deus Pai tem uma conversa com Adão no Éden. Deus começa a passear com Adão, parece que vejo, mostrando a ele as coisas. E é uma palavra de Deus, a palavra é domine. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Deus está dizendo: governe. Governe sobre os animais, governe sobre o campo, governe sobre as coisas. Deus está dizendo: estou colocando as coisas nas suas. Mas como eu e você já sabemos, Adão foi um mau governador das coisas que Deus colocou em suas mãos. Corrompeu-se com o governo que Deus lhe deu. E não soube estabelecer o mínimo de uma gerência perfeita. Qual? Tocar no que o dono lhe mandou tocar e não tocar no que o dono não lhe autorizou tocar. É por isso que está escrito aqui, que Jesus sabia de uma coisa, que o Pai havia lhe dado nas mãos todas as coisas. E o que eu amo em Jesus é que ele teve todas as coisas nas mãos, mas não se perdeu absolutamente com nenhuma delas. Eu vou dizer a você quem são as pessoas que estão sob o Espírito vivificado do Cristo ressurreto. Quem? Aquelas que, tendo governo nas mãos, não se perdem. Poder nas mãos, não se perdem. Influência nas mãos, não se perdem. Autoridade nas mãos, não se perdem. Deus está levantando um povo que não se corrompe com a autoridade e nem se vende com as influências. Eles têm o Espírito de Cristo.
Chacoalhe alguém do seu lado, querido, alivia um pouquinho esse compressor, por favor. Pega a mão de alguém do seu lado, acorda ele em nome de Jesus. Diga assim: você vai dar um testemunho poderoso. Deus vai colocar coisas grandes nas suas mãos, coisas decisivas nas suas mãos, e você não vai se perder, porque você não é um governador como Adão. Você está sob o espírito do melhor governador que esse mundo já viu, Jesus de Nazaré. Veja o contraste. Quem é que está aqui nessa cena? Quem é que está aqui nessa cena? Judas, aquele que tem a influência maligna. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? João capítulo de número 12. Uma mulher entrega uma oferta. A Bíblia diz que quando Judas vê aquela oferta, ele diz: um desperdício. Era melhor ter vendido e ter dado aos pobres. Aí a Bíblia arranca a máscara dele. Ele não disse isso porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Atenção ao verbo ser. Ele era ladrão. O que ele era? Ele tinha a bolsa. O que ele tinha? E tirava o que entrava nela. A Bíblia está falando sobre o que ele era, sobre o que ele tinha e sobre o que ele fazia. A Bíblia está dizendo que há algo dentro dele, uma essência. Ele era um ladrão. Só que logo depois a Bíblia diz que ele tinha uma bolsa. Quem deu essa bolsa para ele? Quem foi que deu? Não. Quem foi que deu? Sem medo, quem deu a bolsa para ele? Quem deu? Espera aí, pastor, mas então Jesus deu a bolsa para um homem que era ladrão? O senhor está dizendo que Jesus desconhecia o caráter deste homem? Não. Desconhecia a essência deste homem? Não. Jesus não sabia o que ele era? Não. Isso é uma coisa que Deus sabe é quem você é. Isso é uma coisa que Deus sabe quem eu sou. Mas por que é que ele coloca uma bolsa nas mãos de um ladrão? Porque esta bolsa tinha um nome. Pergunte qual? Confiança. Se você ainda estivesse aqui, teria sido um momento interessante da mensagem. Qual é o nome da bolsa? Qual é o nome da bolsa? Então a questão é o seguinte: o que Judas fez com a confiança? Traiu a confiança de Jesus, tirando o dinheiro que entrava na bolsa. Então a síntese da questão é a seguinte: ele era uma coisa ruim, Jesus lhe deu um voto de confiança, e ele agiu ultrajando o voto de confiança que lhe foi dado. Mas é isso que eu preciso que você entenda. Com o que Judas se perdeu? Com uma? Você percebe que as pessoas que estão sob a influência do maligno não precisam de muito para se perder. O que Jesus tinha nas mãos? Todas as coisas. O que ele tinha nas mãos? E no que ele se perdeu? Nenhuma delas. É isso que eu quero que você entenda que Jesus está demonstrando aqui. Se você preferir ficar sob a influência do espírito de Satanás, bastará uma pequena bolsa para você se perder. Mas se você permitir que o meu espírito molde o teu caráter, ainda que um governo chegue nas tuas mãos, você sai limpo dele. Alguém está me ouvindo esta noite aí? Sabendo Jesus que todas as coisas estavam nas suas mãos. Algumas coisas que Jesus sabia me tocam profundamente. E eu entendo o comportamento de Jesus em alguns momentos com base nisso. No quê? No que ele sabia. E o que ele sabia? Sabia que estavam nas suas mãos todas as coisas. É, pregador? É. E o que mais que ele sabia? Está escrito aqui. Ele sabia que havia vindo do Pai e ia voltar para o Pai. Significa entender que ele sabia de onde havia vindo e sabia para onde estava indo. Vamos de novo. O que Jesus sabia? De onde havia e para onde estava? Preste atenção. Por que Jesus é o último Adão? Porque ele é um homem perfeito? Porque ele tem as duas respostas para as duas perguntas clássicas que inquietam o viver humano. Você já deve ter ouvido falar sobre elas. O que é que inquieta o homem? De onde viemos e para onde? Essas são as duas perguntas clássicas da existência humana. Por que é que você conhece pessoas desbaratadas? Por que é que você conhece pessoas confusas? Porque elas não estão sob o pilar ou os pilares destas convicções. Quando um homem não sabe de onde ele veio e não sabe para onde ele vai, ele não está sob uma balança de equilíbrio.
Somente quando ele consegue construir estas duas certezas. A primeira, de onde ele veio. A segunda, para onde ele está indo. Seus pés não vacilam. As pessoas indecisas que você conhece, as pessoas inseguras que você conhece, as pessoas que padecem de paz que você conhece, elas não estão sob estes dois pilares. Não sabem de onde vieram, nem tampouco sabem para onde estão indo. Mas aqueles que estão sob o Espírito do Cristo ressurreto, eles andam em paz, eles andam em segurança, eles não se aterrorizam nem se atemorizam, porque o mundo está em colapso, mas eu estou de pé sob duas bases. Eu sei de onde vim e sei para onde estou caminhando. O que é que o homem quer saber? O que que Adão, o espírito de Adão não responde? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que que o espírito de Cristo responde? De onde você veio? Para onde você vai? Eu queria muito que você acreditasse numa palavra. Queria muito que você acreditasse que você vai encontrar com muita gente ainda nesse ano de 2018. Quando você olhar nos olhos dessas pessoas, você vai perceber que elas padecem destas duas certezas. E por padecer destas duas certezas, o caminho delas é vacilante. As pegadas delas são em falso. As mãos não têm firmeza. O olhar não tem direção. As palavras não saem com autoridade, porque elas padecem disso. A vida delas pende para um lado e pende para o outro o tempo inteiro. Mas quando elas olharem nos teus olhos, Oramante, e alguém começou a crer, oh glória a Deus. Quando elas olharem nos teus olhos, elas vão perceber que você não é como estas pessoas que andam por aí inseguras, incertas, confusas, problemáticas, aterrorizadas e nem atemorizadas. E elas vão perguntar para você: como é que você consegue estar estável no mundo de instabilidades, no mundo de realidades líquidas, no mundo de relativismos constantes? Como é que você consegue ter esse olhar de certeza? Como é que você consegue ter essa cara de fé? Como é que você consegue ter essa pisada firme? É porque você vai dizer: é porque do lado de cada balança Deus me disse de onde eu vim, do lado de lá da balança Ele me contou para onde eu vou. Eu coloquei um pé aqui, o outro aqui, e estou firme. Oh, quem pode adorá-lo nesta noite? O que é que está escrito depois disso? Está escrito assim: sabendo Jesus que viera do Pai, portanto sabendo de onde veio, não vai embora, e sabendo que voltaria para o Pai, portanto sabendo para onde estava indo, ele se levanta da mesa. A Bíblia revela que surgiu uma discussão entre os discípulos. Pergunte qual? Acerca de qual deles seria o maior. Eu não sei se você consegue compreender o quanto nós estamos revivendo o cenário da queda do homem aqui em João 13. Por que, pregador? Porque foi verificado um espírito de maioridade. Foi verificado um espírito de superioridade. Perdoe meu uso equivocado da palavra. Jesus sente o cheiro de uma conversa que destoa com o espírito fraterno e cooperativo que deveria haver no meio do grupo dos apóstolos. A conversa deles é: quem é o maior? E parece que Jesus olha e diz: esse negócio de ser maior, isso já não dá certo há muito tempo. Vou mostrar um negocinho para vocês. Levantou-se da sua cadeira, tirou sua túnica exterior, pegou uma toalha, cingiu-se com ela, uma bacia com água, foi até os pés dos discípulos. Enquanto eles discutiam sobre quem era o maior, Jesus lavava os pés de cada um deles. Mas eu quero que você volte aqui ao princípio, porque a primeira coisa que Jesus fez foi levantar-se da cadeira. O que ele fez? O que ele fez? Você sabe por que eu levantei da minha cadeira quando o pastor Manuel de Matos me chamou, e fiz isso com muita tranquilidade, e não estou aqui preocupado se vou ficar de pé depois, porque o meu lugar está ali. Quando você tem certeza e segurança a respeito do seu lugar, você não tem esse tipo
sabendo Jesus que todas as coisas estavam nas suas mãos. Você acha que alguém que sabe que o Pai lhe entregou todas as coisas nas mãos tem insegurança para levantar-se de uma cadeira? Sabendo de onde veio e sabendo para onde estava indo, você acha que alguém com estas certezas tem algum tipo de problema em levantar-se da cadeira? Os que estão atemorizados, grudados na cadeira, amarrados na cadeira, desesperados com a cadeira, não levantam nem para beber água, porque estão com medo de alguém chegar com mais proeminência, com mais eloquência, cantando melhor ou pregando melhor e sentar. Você nunca entendeu o que Deus colocou na tua mão. Você não sabe de onde você veio e nem sabe para onde você está indo, porque se você soubesse, você se levantaria, porque saberia que se aquele lugar é seu, Ele estará esperando você quando você voltar. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai tirar a sua túnica exterior. Pastor, mas será que isso não o deixará numa situação assim deselegante? Será que não vão olhar para ele e enxergá-lo com menos autoridade, porque ele não está vestido com uma roupa adequada para quem tem o que ele tem? Mas ele não está preocupado, porque ele sabe que com túnica ou sem túnica o Pai entregou todas as coisas nas mãos dele. Ele vai pegar a bacia, vai lavar o pé deles, vai, mas essa não é uma tarefa subalterna, pregador. Aí a interpretação é sua. A questão é a seguinte: quem sabe o que o Pai lhe deu nas mãos, quem sabe de onde veio e quem sabe para onde está indo, trabalha em qualquer setor da igreja, lava chão, lava pé, faz o que tiver que fazer, ele não tem esse tipo de milindre. Dá uma olhadinha para o seu vizinho, diga para ele: se você tem reservas, se você tem milindres, se você tem dificuldades de lavar pés, de lavar chãos, você não deve saber ainda o que Deus colocou na tua mão. Você não deve ter certeza de onde você saiu, nem tampouco certeza para onde você está indo. Está na hora de Deus levantar-nos do poder destas convicções. Aí eu lavo o pé, lavo o banheiro, lavo o chão, lavo o banco, lavo o que tiver que lavar, porque eu sei o que Deus colocou nas minhas mãos. E depois, bacia com água, lavando os pés de todos os discípulos. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas tem uma coisa que está escrito aqui nesse mesmo texto, está escrito, versículo 18. O versículo 18 está depois de que Jesus lavou os pés de todos, ok? Ok? Ok. Está escrito assim: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, 2 pontos: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Levantou contra mim o seu? Tem 12 homens enfileirados e Jesus com uma bacia na mão. Antes disso, posso lavar seu pé? Recolhe seu pé aí, bota ele normalzinho. Agora me dá ele aqui para eu lavar. Você levantou o calcanhar, não levantou? Levantou, não levantou? Significa que aqueles 12 homens levantaram o calcanhar aquele dia. Ué, pregador, mas então Jesus disse que um levantaria? Não, Jesus disse que um levantaria contra. Porque na verdade os 12 levantaram o calcanhar. A questão é que um levantou contra. Só que o que é interessante é que quando Jesus lavou os pés de todos, e eu nunca vi alguém lavar o pé sem lavar o calcanhar, Jesus sabia que estava lavando o calcanhar que se levantaria contra ele. Por que Jesus faz isso? Porque sabe de onde veio, porque sabe para onde vai, e porque sabe o que tem nas mãos. Porque eu sei que esse pé vai se levantar contra mim, eu sei que esse calcanhar vai se levantar contra mim, mas eu pego bacia, encho de água, coloco uma toalha na cintura, pego esse pé que vai se levantar contra mim e lavo. Olhe para o seu vizinho e diga assim: você precisa começar a se preparar
a ver coisas muito confusas. Ver crente tratando o inimigo de um jeito muito estranho. Mas esses crentes sabem de onde vieram, sabem para onde estão indo e sabem o que Deus lhes colocou nas mãos. Oh, eu dou pão para meu adversário, lavo o calcanhar dele, eu não estou nem aí, eu sei o que Deus colocou nas minhas mãos. Aleluia. Vamos para a mesa? Vamos, todos na mesa. E de repente uma discussão, uma conversa. Rapaz, quem é que vai trair? 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 Aí João estava do ladinho de Jesus, cabeça reclinada no peito dele. Aí Pedro começou: pergunta para ele. Só que a Bíblia diz que Jesus se turbou em espírito. Olha para mim. Por que Jesus se turbou em espírito? Porque ele iria entrar num assunto delicado e sabia que estava chegando a sua hora. Olhe para mim. A Bíblia está falando sobre uma reação no espírito de Jesus. Ele turbou-se em espírito. Alguém já ficou com o espírito perturbado aqui, irmão? Eu já. Ué, Jesus ficou, você está achando que é coisa? Não, irmão, a gente fica perturbado, com o espírito perturbado, né? Quando você teve algum tipo de perturbação no seu espírito, essa perturbação no seu espírito, de alguma maneira, também reverberou para algo físico. Ninguém fica perturbado no espírito e continua com as palpitações do coração do mesmo jeito. Ninguém fica perturbado espiritualmente e o olhar continua do mesmo jeito. Toda perturbação espiritual, de alguma maneira, também altera o comportamento e o funcionamento do corpo. Alguém está me ouvindo? Portanto, é óbvio que, quando Jesus se perturba em espírito, seu coração, assim como de qualquer pessoa que está aqui, quando toca num assunto tenso, quando sente algo pesado no seu espírito, o coração, vocês estão por aí ainda mesmo, tem certeza? O coração, quando o coração de Jesus acelerou, quem é que estava com a cabeça reclinada no peito dele? Quem é que estava? Eu lhe pergunto, alguém mais ali à mesa sentiu o que João sentiu? Alguém mais ali à mesa percebeu a alteração no batimento do coração de Jesus? Alguém mais ali à mesa ficou sabendo que o Espírito de Jesus se perturbou? Só quem ficou sabendo? Você percebe que não há sentido algum em você desejar uma proximidade sem que você entenda que aqueles que estão mais perto serão os primeiros a sentir o que ele está sentindo? Você percebe que não há serviço, não há causa, não há razão efetiva em eu querer estar com minha cabeça reclinada no peito de Jesus, se aquilo que lhe perturba, se aquilo que altera o seu espírito não me sensibiliza em nada. Eu preciso dizer a você uma coisa: Jesus vai começar a fazer um rodízio nessa mesa. Por quê, pastor? Vou lhe explicar por quê. Baixa o teclado um pouquinho. Por quê, pastor? Vou lhe explicar por quê. Porque teve gente que lutou para estar nesse lugar, teve gente que quis estar do lado dele, colocou a cabeça no peito dele, mas sente o que ele está sentindo, sabe que ele está chateado, sabe que ele está contrariado, e pega o microfone para pregar bênção, vitória, triunfalismo o tempo inteiro. Vai ter rodízio nessa mesa. Jesus vai chamar para perto quem tem compromisso com o que ele sente. Eu quero que você me ouça. Vai ter rodízio nessa mesa, porque Jesus não vai permitir que um lugar de honra perto dele seja ocupado por quem não está interessado em transmitir o que ele sente para a igreja. Quer falar de si? Então dá vaga para outro do lado dele. Só quer pregar o que infla o ego das pessoas? Então saia do lado dele e dá vaga para outro. Deus está colocando do lado dele gente que vai transmitir para a noiva aquilo que faz o coração do noivo palpitar. Ou alguém está me ouvindo esta noite aí? Eu sinto a graça dele aqui. Onde estão os amigos? Onde estão os que reclinam a cabeça no peito dele? Tenha compromisso com o assunto
dele. Porque senão de que te adianta estar perto, se você é o primeiro a saber que ele está contrariado com algo da mesa, mas não fala nada para a mesa? Você sente que o coração dele palpitou, mas quando você tem a oportunidade de falar à igreja aquilo que está descompassando o coração dele, você pega o microfone e prega o que você quer, canta o que você quer, fala o que você acha que funciona. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar nesse altar aqui essa noite para quem estiver me ouvindo. Chegou o tempo de Deus levantar os que estão comprometidos com a agenda dele, com os assuntos dele e com as questões que fazem seu coração palpitar. Se Deus me disser, diga para minha igreja que estou feliz com ela, que vou tocá-la, que vou arrebatá-la, que vou enchê-la de glória, eu vou dizer. Mas se eu chegar aqui e sentir que o coração dele palpitou, desagradado, eu vou te falar também, porque o meu compromisso é com ele. Se eu pegar a minha agenda 2017, eu vou contar nos dedos das mãos. O ano tem 365 dias. Eu vou contar nos dedos das mãos e vou usar alguns dos pés para contar a quantidade de congressos de jovens que eu preguei em 2017. Eu pregava em muitos. Muitos. Eu estou sentindo que não prego quase mais nenhum. Eu estou entendendo por quê? Porque grande parte, não vou dizer grande parte, muitos dos líderes de jovens desta nação não estão querendo ninguém que diga o que está fazendo o coração do mestre acelerar. Não. Eles querem pirotecnia. Eles querem palhaçada gospel. É isso que eles querem. Eles não querem alguém para chegar aqui e dizer assim, ó, eu senti que o coração do mestre bateu esquisito. E eu vim dizer por quê e vim dizer como é que você resolve. Eles não querem ouvir isso. Mas eu estou profetizando que Deus vai levantar mais gente. Deus vai levantar mais gente. Pega a mão de alguém, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Essa noite é profética. Chacoalha ele e diga, o que nos importa é saber o que ele está sentindo. Jesus pegou o bocado, entregou para Judas. E está escrito uma coisa na Bíblia, que se você não tomar cuidado, se transforma numa heresia gigantesca. Porque está escrito na Bíblia assim, ó, e após o bocado, entrou nele Satanás. Quem deu o bocado para Judas? Quem deu? Aí a Bíblia está dizendo, logo depois de Jesus ter dado alguma coisa, o diabo entrou. Aí você vai dizer assim, mas como é que pode isso? Jesus dá uma coisa para o cara e o diabo entra depois? Então as coisas que Jesus dá são um passaporte para o diabo entrar? Você não pode confundir. Está escrito que o diabo entrou depois do bocado e não por causa do bocado. O que Deus dá para você não faz o diabo entrar. O que faz o diabo entrar é a maneira com a qual você lida com o que Deus dá. Fulano, olha aí, ó. Deus exaltou, ficou assim, ficou assado, então a culpa é de Deus? O bocado é puro, o bocado é santo, o ministério é bom, a chamada é perfeita, a vocação é plena, a prosperidade é legítima, quem se enrola é você, quem se envaidece sou eu. Nós que permitimos que o diabo entre, e não foi por causa do que Deus deu, foi depois e não por causa. O que acontece depois é competência sua, a maneira com a qual você lidou com aquilo que Deus te deu. Jesus olhou para ele e falou assim, Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer. Sobre o que Jesus estava falando? Sobre a traição, sim ou não?
Quem estava dentro de Judas a essas alturas? Fala o nome dele aí sempre. Você vai dormir essa noite toda, fica tranquilo. Quem estava dentro de Jesus? Dentro de Judas a essas alturas? Jesus olha para ele e diz assim: Judas, vai fazer o que você tem que fazer depressa. E quem é que estava dentro de Judas? A Bíblia diz que... Ah, meu Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que os discípulos olharam Judas se levantar e disseram assim: ah, ele deve estar indo comprar alguma coisa para Páscoa. Ele deve estar indo dar alguma coisa para os pobres. Em outras palavras, ele deve estar indo cumprir as ordens de... Por que os discípulos fizeram essa confusão? Primeiro, porque Judas estava à mesa, saiu da mesa e tinha a bolsa. Ele estava no lugar certo, com as credenciais certas, mas cheio do espírito errado. Eu preciso dizer você para tomar muito cuidado, porque tem gente que está em lugares certos, com as credenciais certas, mas a serviço do diabo. Eu preciso que você entenda, eu não vim aqui lançar uma sombra de dúvida sobre o caráter das pessoas. Eu tenho uma preocupação tremenda com isso. Eu não quero que você tenha um olhar suspeito sempre sobre os obreiros, sobre as pessoas que ministram. Eu não quero que você o tempo inteiro fique preocupado em investigar passados ou investigar a moral de ninguém. Eu só quero que você não seja tolo. Eu só quero que você tenha um espírito de discernimento e que você não se deixe confundir por credenciais, porque muitos dos que estão andando aparentemente a serviço de Jesus estão sob as ordens e a possessão do diabo. Deus guarde a sua igreja de que nos confundamos desta maneira, de que nossos olhos não percebam aquilo que é tão claro, que tem gente no lugar certo, com a credencial certa, mas com a possessão errada. Jesus, vamos cantar um hino, gente? Vamos cantar um hino. Levantaram e partiram. Para onde, pregador? Para o jardim do Getsemane. Para onde? Para onde? Vai. Esquece o Getsemane. Fala só o jardim. Para onde eles estão indo? Para onde eles estão indo? Ah, irmão, olha aí. Olha o Espírito de Deus levando a gente para um ambiente certo, para entender algumas coisas que vão acontecer num lugar bem especial. Aonde? Aonde? E onde foi que o rolo todo começou? Onde foi que o diabo entrou? Onde foi que o homem caiu? Olha isso, irmão. Jesus leva os discípulos para o jardim do Getsemane. Aí a Bíblia diz que Judas também sabia onde era aquele lugar. E o jardim era fechado, mas Jesus não entrou e fechou a porta. Deixou aberta. Porque o problema de você lacrar o seu lugar secreto é que você pode até eximi-lo da entrada dos infiéis, mas também não permitirá que os aliançados entrem. Então não feche o seu lugar secreto, deixe ele acessível. E se entrar alguém que não é para entrar, Deus cuida dele lá dentro, fica em paz, fica tranquilo. Pastor, quem é que está no jardim? O homem, está Deus em Cristo e o diabo vai entrar. O diabo vai entrar? Vai, porque Judas entrou. E o diabo não estava em Judas? Estava ou não estava? Então quando o Judas entrou, o diabo entrou também, sim ou não? Olha o diabo entrando no jardim. Quando o Judas entra no jardim do Getsemane, o diabo está entrando de novo no jardim da comunhão entre Deus e o homem, Jesus e os discípulos. Entra nele. Só que quando ele entra, Jesus dá um passo à frente e pergunta assim: vocês estão procurando quem? Aí alguém abre a boca e diz assim: estamos procurando Jesus. Jesus olha de lá e diz assim: eu sou. Não. Uma coisa é eu olhar para você e dizer assim, e perguntar para você: você está procurando quem? Aí você diz assim: estou procurando o Eduardo. Aí eu digo assim: sou eu. Ou então, eu sou. Eu vou dizer: ah, beleza, então está aqui a carta, está aqui a encomenda. Uma outra coisa é o autor da criação abrir a boca e dizer assim: eu sou. Pastor, e isso tem algum poder? Deixa eu te lembrar. Moisés olhando para Deus numa reunião muito especial e perguntando: Senhor, quando eu chegar lá,
eles vão me perguntar quem foi que me enviou. Eu tenho que dizer o nome de alguém. Quando eu chegar lá, eu digo o quê? Aí o Senhor diz assim: diga um nome, que quando eles ouvirem, eles vão saber que você não está de brincadeira. O que é que eu digo? Diga que o eu sou te enviou. Quando eles entraram no jardim, o diabo à frente, os encapetados atrás, todos eles entraram procurando Jesus. Estão procurando quem? Jesus, é Ele. Eu sou. O que a Bíblia diz? Todos eles caíram por terra. Ou tem alguém para glorificá-lo esta noite? Levanta as mãos, 15 segundos de glória. Aquele que era, aquele que é. Grite após mim: procurado, não se escondeu, se apresentou no poder de quem era. Olha para mim. Quando o homem tinha caído, e Deus Pai apareceu na viração do dia no Éden procurando o homem, você não lembra? Procura daqui, procura de lá. Adão, Adão. Alguém procurando Adão no jardim. Adão, está escondido aí por quê, Adão? Me escondi porque eu estou envergonhado com aquilo que me tornei. É isso, Adão? É. Preciso resolver isso aí. Aí vem o diabo entrando no jardim procurando Adão. Só que esse Adão que ele está procurando é o último Adão. Ao contrário do que Adão fez, Jesus não se escondeu de trás de árvore nenhuma. Ele já deu um passo para frente e assim: vocês estão procurando quem? Nós estamos procurando Jesus. Leia-se: estamos procurando o último Adão. Jesus abriu a boca e disse: eu sou. Eu não estou escondido com vergonha do que me tornei. Estou me apresentando no poder de quem eu sou. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí e fala para ele: você tem duas escolhas. Se você vive no espírito do primeiro Adão, você se esconde para sempre, envergonhado do que se tornou. Mas se você vive no espírito do último Adão, você se apresenta no poder de quem você é. Alguém pode glorificá-lo? Você não é mais escondido, envergonhado, ultrajado, humilhado. Você está sob o espírito do último Adão. Sai de trás dessa árvore. Sai de trás dessa árvore. Deus não te chamou para viver essa vida de vergonha, de constrangimento. Deus não te chamou para andar assustado com sirene de polícia. Deus não te chamou para andar assustado com barulho de madrugada. Você não é o homem envergonhado. Você está sob o espírito que reviveu. Saia de trás da árvore desse engano, de trás da árvore desse pecado. Bata no peito e diga: eu sou quem Deus me levantou para ser esse tempo. Quem está vivo, diga amém.
Quem não está debaixo do jugo da vergonha, diga glória a Deus. Quem não está escondido debaixo de árvore, diga amém. Então olhe nos olhos de alguém essa noite e diga: eu estou aqui, meu irmão. Não estou envergonhado pelo que me tornei. Estou satisfeito com aquilo que Deus está fazendo. Do jardim do Getsemane para a casa do sumo sacerdote, num julgamento improvisado, fora do horário de expediente do Sinédrio. Jesus é julgado, mesmo depois de muitas testemunhas se apresentarem, todas falsas, e não conseguirem acusá-lo de nada. Eles pegam algo que ele diz, julgam aquilo suficiente, declaram o culpado, o sentenciam. Ele será conduzido a Pilatos. Pilatos joga para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. Pilatos apresenta-o como oportunidade de induto de Páscoa. Não acolhem, preferem Barrabás. Coroa de espinhos, roupas romanas, pancadas, cruz. Vai começar o final. Com a cruz nos ombros, Jesus começa a caminhar numa direção. Pergunte qual? O Monte Caveira, o Gólgota. O Monte Caveira tinha esse nome porque geologicamente a sua formação lembrava uma caveira. Ele também tinha esse nome porque quem subia não descia vivo. A caveira, que é um símbolo tão universal da morte. Se você passar numa rede de alta tensão, você vai ver uma caveira ali. A caveira é um símbolo de morte. Jesus está com a coroa de espinhos, sofrido, doído, machucado, vilipendiado, com a cruz nos ombros, caminhando na direção da subida do monte. Alguém aqui já subiu o monte? Essa igreja é do monte que eu sei. Alguém já subiu o monte aqui? Olha para mim. É ou não é? Já estou encerrando, ok? É ou não é absolutamente normal que antes de que você comece a subir um monte, quando você ainda está se aproximando dele, você olhe para cima, sim ou não? Você não começa a subir um lugar que você não sabe onde termina. Antes de que você comece a subir um monte, você vai levantar os seus olhos e vai olhar para cima. Todo mundo encara seu desafio de escalada. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus está doído, sofrido, cheio de hematomas, sangrando, passou a noite em claro, mas ele não vai fugir a isso, eu não tenho dúvida alguma. Antes de começar a subir, ele vai levantar os olhos e vai olhar. Só que diferentemente de você, que olha para o monte que você sobe, quando Jesus olhou para o monte Gólgota, ele olhou na cara da morte. O que Jesus fez foi encarar, olho no olho, o destino que o esperava. Naquele dia, na Via Crucis, a vida olhou a morte nos olhos. Só que normalmente, o desafiado, quando olha para o desafiador, costuma tremer. Mas nesse dia, o desafiador é que tremeu diante. Olha para essa pessoa e diga assim: olha para esse desafio. Olha nos olhos dele. Diga ainda que ele tem a cara da morte. Olha nos olhos dele e não pare de olhar até que alguém comece a tremer. E quem vai tremer primeiro é ele. A vida olhou nos olhos da morte e começou a subir.
Mas o que Jesus vai fazer lá em cima? Morrer. Então, pastor, o que o difere de todos os outros que já morreram lá em cima? Você sabe. Claro que você sabe. Você sabe que ele ressuscitou, sim ou não? Mas ele não ressuscitou lá pelo 100º dia. Ele ressuscitou o 3º dia. Significa que quando ele ressuscitou, o processo de decomposição estava ainda praticamente mal iniciado. Pastor, e teve? Óbvio que teve. O corpo dele era normal. 3º dia, o cheiro não era bom. Do mesmo jeitinho que Lázaro no quarto, o cheiro não estava bom, o de Jesus no 3º também não estava. Que isso, pregador? Claro, o corpo dele era normal. Após ressuscitar, aí mudou tudo. Mas enquanto não, era um corpo normal ali. E tinha que ser assim, para ficar um negócio mais gostoso. Só que todos os que subiram aquele monte, o Monte Caveira, todos eles estavam sentenciados a 2 coisas. Primeira, morrer. Segunda, morrendo, decompor-se até tornar-se uma caveira. A questão é que o Monte Caveira tem 2 poderes. Primeiro, ele mata. Segundo, assemelha. O Monte Caveira, ele não só quer matar, ele só sente-se satisfeito quando ele vê que quem ele matou está como ele. É aí que fica bom. Porque ninguém mais que subiu aquele monte conseguiu o que Jesus conseguiu. Porque ninguém que subiu aquele monte ressuscitou ao 3º dia. Portanto, todos os que subiram ali e morreram tornaram-se tão caveiras quanto o monte. Mas como Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele nunca ficou parecido com aquele lugar. Eu quero que você segure a mão de alguém do seu lado aí. Diga para ele: existem lugares que quem pisa se assemelha, mas quando você pisar, há um espírito diferente sobre você. Você não terá a cara daquele lugar. Pelo contrário, ele não vai se assemelhar a você. É você que vai botar ele a sua cara. Ou tem alguém para crer nessa palavra? Pelo amor de Deus, tem alguém para crer nessa palavra? Aquele lugar nunca mais será o mesmo depois que você pisar lá. Porque quem pisou antes de você ficou a cara do lugar, mas o lugar vai ficar a sua cara. Acompanhe, eu começo a encerrar. A narrativa do evangelista João é esta: quando Jesus morre, vão até Pilatos e pedem o corpo. Por que pedem o corpo? Porque correm. Porque estão apressados. Porque já havia se iniciado a preparação para a Páscoa. O dia para o judeu viraria às 18 horas. Se vira de sexta para sábado, já era o dia da preparação. E já era o sábado. Ninguém podia mais tocar em corpo nenhum. Então eles estão correndo. Corre para um lado, corre para o outro. Corre em Pilatos, Pilatos autoriza. Corre lá, tira o corpo da cruz. Faz uma cerimônia rápida, enrola no lençol. Aí a Bíblia diz assim: e naquele lugar, que lugar? O Monte Caveira. Não. Sim ou não? A Bíblia diz assim: e naquele lugar, que lugar? Havia um jardim. Não, a criancinha chorou na hora. Oh. Vamos de novo. Naquele lugar, que lugar? Havia um jardim. Olha o jardim de novo aí. O que a caveira simboliza? O que a caveira simboliza? E o que um jardim simboliza? O que o jardim simboliza? Então a Bíblia está dizendo que dentro da morte tinha? Calma aí que eu te garanto que vai ficar melhor. Só que aí depois que a Bíblia dizer que naquele lugar que era a caveira, que era a morte, tinha um jardim, a Bíblia diz que no jardim tinha uma sepultura. E o que a sepultura significa? Então a morte estava dentro da... Você entendeu, irmão? Estava uma coisa dentro da outra, olha só. A Bíblia está dizendo que dentro da caveira, que era a morte, tinha um jardim que era a vida. E dentro do jardim que era a vida, tinha um sepulcro que era a morte. Então a morte estava dentro da vida e a vida estava dentro da morte. E quem entrou no sepulcro? Quem entrou no sepulcro? Quem entrou no sepulcro? Quem entrou no sepulcro? Quem entrou no sepulcro?
Quem entra no sepulcro? Se Jesus, que é a vida, entrou dentro do sepulcro, que é a morte, se a morte estava dentro do jardim, que era a vida, e se a vida estava dentro do Monte Caveira, que era a morte, quando Jesus deu vida para a sepultura, Ele deu vida para o jardim, deu vida para a caveira, deu vida para o monte, deu vida para mim, deu vida para você. Tem alguém aí ainda esta noite? Aonde Ele entra tem vida. Aonde Ele entra tem vida. Chacoalha alguém do teu lado, diga: aonde Ele entra tem vida. Aonde Ele entra tem vida. Bendito o nome daquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Inferno, aonde está a tua vitória? Bendito seja o nome daquele que a morte não deteve, a sepultura não deteve, a pedra do sepulcro rolou, a terra tremeu, o sol se recolheu, mortos ressuscitaram e andaram pelo meio de Jerusalém. A Ele a glória! A Ele a glória! O jardim que era a vida estava dentro da caveira que era a morte. A sepultura que era a morte estava dentro do jardim que era a vida. Quando Jesus, que era a vida, entrou na cova, Jesus deu vida para tudo que estava atrás. Pedra rolada, anjo sentado. As mulheres chegam no domingo de manhã, especialmente uma, numa narrativa linda que todo mundo conhece: Maria. Cadê o corpo? Sumiu? Onde o puseram? Ninguém sabe, ninguém viu. Prepara aí o pessoal aí para cantar uma música bonita. Alguma música de Jesus. Alguém canta aquela música extraordinária do J Neto aí, ó. Do J. Alguém canta? Se não for essa, então alguma outra aí. O Samuel canta aí alguma coisa boa de Jesus. Olha para cá. Porque pode ser Yeshua. Vocês são bobo não, hein? Aleluia. Fica de pé do seu lugar. Fica de pé. Show Revai. Neremi cantre fória. Segure a mão de alguém do seu lado aí. Segure. Eu acho lindo porque Jesus ressuscita, mas Ele não sai de imediato do jardim. Localiza o teu vizinho, porque ele não pode se perder. Diga assim: ó, Jesus ressuscitou, mas não saiu do jardim até Maria chegar. Não. Explica melhor para ele. Diga assim, ó, até uma mulher chegar. Claro, irmão. Por quê? Porque se no jardim o diabo bagunçou a vida de uma mulher, fez o pecado entrar e corrompeu o jardim da comunhão, o que Jesus vai fazer? Não vai sair dali enquanto uma mulher não chegar. Tem 2 discípulos que vão embora, estão indo no caminho de Emaús. Jesus vai atrás dele? Vai, mas agora não. Tem uma mulher que precisa chegar no jardim. Tem 10 discípulos enclausurados dentro de uma casa com medo dos judeus. Jesus vai lá? Vai, mas por enquanto não. Ele tem que esperar uma mulher chegar no jardim. Quando Maria chegou, olhou um homem andando pelo jardim e pensou consigo: é um. Mais forte. Maria pensou consigo que era um. Se aproximou dele e falou assim: seu jardineiro, eu estou procurando o meu Senhor. Vim aqui para visitar o corpo, ele não está. Se o senhor viu aonde colocaram ele, o senhor pode me falar? Porque aonde o senhor falar que está, eu vou lá e vou pegar. O homem olhou para ela e falou assim: Maria. Ela olhou e disse: Rabone.
Não me detenhas agora, vai os meus irmãos, dize para eles que eu vou adiante deles a Jerusalém, a Galileia. Fala para eles que eu encontro com eles lá, Maria. O que é, ou quem é que Maria pensou que Jesus era? É muito fraco. Quem é que Maria pensou que Jesus era? Olha para mim. Você já entendeu que Jesus era o último Adão, não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Agora fala para mim, o que o primeiro Adão era? O que o primeiro Adão era? O que o primeiro Adão era? Então o último... Então, considere, abaixa a banda um pouquinho, considere. Maria estava errada? Não. O que ela viu Jesus fazer foi um homem passeando pelo jardim. E ele passeava enquanto ela não chegava. Vamos de novo. Ele passeava enquanto ela não. Mas por que ele está passeando enquanto ela não chega? Porque ele está executando sua tarefa. Que tarefa, pregador? A do último Adão. E o primeiro Adão era o quê? Jardineiro. E o último era o quê? Jardineiro. Mas o primeiro fez o quê? Corrompeu o ambiente da comunhão. E o último está fazendo o quê? Com a tesoura na mão, preparando o ambiente para a mulher chegar. E tem um negócio aqui no seu jardim que não está me agradando não. Enquanto você não chega para a comunhão, deixa eu arrancar. Tem um talento aqui bonito esperando você. Deixa eu regar ele enquanto você não chega. Quando Maria chegou, Jesus já estava lá há alguns minutos. E por que é que ele estava lá? Porque ele estava preparando de novo o jardim da comunhão para olhar nos olhos dela e dizer: Maria. Pregador, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que enquanto você estava na sua casa, olhando a roupa que você ia usar, Jesus estava aqui preparando o ambiente da comunhão. Quando você entrou no carro, ele viu, o coração dele acelerou, ele preparou sua cadeira, já sabia onde você ia sentar. Quando você fez sinal para o ônibus, ele sentiu-se alegre, disse: ela vem. Preparou as canções, foi lá no ouvido do Samuel Messias, disse o que ele ia cantar, me visitou lá em casa, me disse o que eu ia pregar, tocou na banda, tocou no pastor, podou daqui, aparou dali, deixou tudo certo. E quando você chegou, ele te olhou e disse: Maria, João, Alexandre, Marcelo, eu estava a te espera. Quem pode adorá-lo? 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 Quem pode? Quem pode? Faça subir teu som. 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 Mãos erguidas. Mãos erguidas. O meu amado. O meu amado. Vai subir teu som. Vai subir teu som. Vai subir teu som. E milhares, meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. O meu amado é, meu amado é o mais belo entre milhares, entre milhares de milhares. Ele tem a beleza, a formosura, a graça, a glória. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Você pode ficar de frente para alguém agora, de 2 em 2, por favor. Estou encerrando minha cooperação. Mancho relevarabash. Ricantele profácia terecobra derevai. Olha nos olhos dele e diga: você e Deus sabem muito bem o que aconteceu no seu ambiente de comunhão, no seu jardim de comunhão. Diga: algumas coisas entraram, não deveriam entrar. Algumas coisas saíram, não deveriam sair. Diga: você pode ter envergonhado o seu lugar de intimidade. Você pode ter envergonhado o jardim da comunhão. Diga para ele: você pode ter permitido que ervas daninhas tenham crescido no seu jardim da comunhão. Olha para os olhos dele como profeta e diga: mas a boa notícia. Não, irmão, boa notícia não se dá assim não. Diga: boa notícia. Chacoalha ele, diga: boa notícia. É que o último Adão é jardineiro. Já consertou, já reparou. Seja bem-vindo ao lugar da comunhão. Jesus, e ser achado nele. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E ser achado nele. E ser achado nele. Hoje ele restaura o teu lugar de intimidade. E ser achado nele. Hoje ele aplana o teu lugar de comunhão. E ser achado. E não importa o que você deixou entrar, não importa o que você deixou sair, ele está consertando, plantando, edificando, regando, restaurando, consertando. Você não vai ficar privado dessa graça e nem dessa glória. Não vai ficar privado desse poder, nem dessa unção e nem dessa comunhão. Ela também é para você, também é para você. O preço foi pago por você, derramado por você, acertado por você. E o escrito de dívida que nos era contrário foi cravado na cruz. Celebre o poder da comunhão. Celebre o poder da comunhão. E ser achado nele.